Graça e paz, igreja do Avivamento, amém? Essa igreja que estava adorando aqui agorinha, vamos ficar de pé mais uma vez? Vamos. Nós vamos ficar de pé. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos mais uma vez. Ele está aqui. Aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a nossa adoração, Ele se faz presente. E aonde o Senhor está, nós não podemos ficar da mesma maneira. Aonde o Senhor está, Ele quer restaurar, Ele quer curar, Ele quer transformar as nossas vidas. E a presença do Senhor, ela opera tudo isso e muito mais. Eu gostaria que você colocasse sua mão sobre o seu coração. Nós cantamos, e quantas vezes nós cantamos, expressamos palavras que não nos atentamos para a seriedade do que estamos falando. Nós estamos dizendo ao Senhor que o queremos, nós estamos clamando pela sua presença, nós estamos dizendo que Ele é tudo o que queremos, que Ele é tudo o que precisamos. Mas nem sempre as nossas ações são seguidas pelas nossas palavras. E eu gostaria que nós começássemos essa outra parte deste culto, nos rendendo ao poder da palavra de Deus. O Senhor diz na sua palavra em Tiago que nós devemos receber sua palavra com alegria e com mansidão no nosso coração, porque a sua palavra ela é poderosa para salvar a nossa alma. Nós precisamos ser fortalecidos. Eu preciso ser fortalecida nessa noite. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos pelo privilégio, Senhor, de hoje, 22 de novembro, do ano de 2020. Senhor, estamos quase terminando esse ano. E se formos olhar para esse ano, ó Deus, só existe uma palavra que possa expressar. É a gratidão do nosso coração. Muito, muito obrigada, Senhor. Se chegamos até aqui, foi por tua causa. Se chegamos até aqui, Senhor, foi por causa do propósito que o Senhor tem nas nossas vidas nesse tempo. E nós queremos nos render a Ti. Que o Senhor cumpra o Teu propósito. Eis-nos aqui, ó Deus, para fazermos a Tua vontade. Nós Te exaltamos por isso. E recebemos em nome de Jesus a Tua palavra no nosso coração. E o povo de Deus diz amém? Pode se sentar. Hoje eu tive que escolher, ou eu cantava, ou eu ministrava. Sexta-feira passada nós tivemos um período aqui muito intenso de adoração. E para quem não sabe, eu tenho 2 cordas vocais bem danificadas. 2 calos bem grandes. Resultado de muito trabalho, né? Principalmente de muita ministração e encontros. E sexta-feira eu não dei conta de me conter. O meu médico disse que eu preciso usar a minha voz com moderação. E a moderação, ela vai até onde a unção vem, né? Aí você se joga, aí não quero saber mais. E eu saí daqui super rouca já na sexta-feira. Passei um sábado cantando, né, pastora Cecília? Passamos um sábado adorando o Senhor, louvando a Deus, e à noite eu já estava miando. Alô, oi. Quem é do grupo das 23 horas que ouviu a minha oração, viu como é que eu estava à noite. Eu estava completamente rouca. Aí hoje eu fiquei caladinho, viu, bispo? Difícil. Mas fiquei o dia inteiro calada. Meu Deus, eu tenho uma obrigação à noite. E eu preciso conseguir fazer isso. Louvado seja o Senhor. Está limitado ainda, mas vai dar para a gente ir. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo. 1 Samuel.
Aliás, primeira não, nós vamos para 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 9. Está ali. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei levar comigo a arca do Senhor? Na minha versão diz assim: temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Interessante que essa palavra o Senhor me deu há 2 sextas-feiras passadas, aqui enquanto estávamos adorando, às 18 horas. E para que a gente possa ter um entendimento um pouco maior sobre o que Deus quer falar conosco nessa noite, é importante nós andarmos alguns anos para trás. Nós vamos andar na história e entendermos esse momento tão importante, tão glorioso para a história de Israel e para nós, Igreja do Senhor, no século 21. Nós queremos entender essa história para podermos aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia, como igreja hoje. E entendermos como essa pergunta pode ser respondida. Eu entendo que você que está aqui, você tem um desejo no seu coração. Você tem o desejo de que a presença de Deus se manifeste na sua vida e através da sua vida. Posso ouvir um amém? Você tem um desejo de que a glória de Deus encha este lugar e que o Senhor venha transformar totalmente, não somente a nossa história, como a história dessa igreja local, como a história da igreja do Senhor nessa nação, como a nação brasileira. Eu entendo que esse também é o desejo do seu coração. Mas, andando alguns anos para trás, em um bom tempo, a história que eu quero chamar um pouco a sua atenção para você ver a gravidade do que está acontecendo neste tempo. A Arca da Aliança, ela era a representação da presença de Deus no meio do seu povo. Irmã, né? Quem é que está aí? É você, Jade? Você conseguiu para mim uma imagem? Olha aqui ela. Esta era a Arca da Aliança. É verdade. Tem um aqui. Põe ela aqui. Uma caixa. Ela era toda de madeira coberta com ouro. Sua tampa era de ouro puro. Aqui em cima tinha 2 querubins. Ela tinha que ser transportada pelos varais, onde os sacerdotes colocavam esses varais sobre os seus ombros e a conduziam. A arca, aqui era onde o Senhor se manifestava, através de uma luz azul que se manifestava aqui em cima, entre os querubins. Era aqui que Deus se manifestava, lá no tabernáculo, no Santo dos Santos. No lugar mais tremendo, mais profundo, mais poderoso, que era o lugar da habitação de Deus. Este tempo, nós estamos olhando para o lado de lá da cruz. Nós estamos do lado de cá hoje, amém? Então, do lado de lá da cruz, onde Deus não podia habitar no homem devido ao pecado. Essa foi uma estratégia inicial onde Deus estava no meio do seu povo. E os anos se passaram e nós estamos agora no tempo do sacerdote chamado Eli. Um sacerdote que se perdeu na religiosidade. Um homem que estava habituado a viver na religiosidade, ou seja, no faz de conta. Em uma vida sem intimidade, sem conhecer a Deus, sem estar com Deus. Esse homem foi se acostumando com a história, com a posição. Afinal, ele era sacerdote
Ele era uma autoridade espiritual na nação. E este homem tinha a incumbência de levar Deus aos homens, de trazer os homens a Deus. Ele era essa ponte de ligação, ele tinha que ser essa boca de Deus. Mas Eli agora já é um homem velho, é um homem cego, é um homem obeso. É um homem que vive fora do contexto da sua realidade ministerial. Ele já tinha desaprendido como era ouvir a voz de Deus. Ele já não tinha mais conhecimento nem identificação com a voz de Deus. Já era algo desconhecido para aquele homem. Ele tinha filhos malignos que deveriam seguir, que deveriam herdar a posição de continuarem sendo também sacerdotes, mas eram malignos, desobedientes. E em certa feita, Israel foi à guerra com os filisteus. E eles tentaram usar a arca como um amuleto. Deus tem que ser uma experiência vivida, não um conhecimento teórico, não uma experiência histórica. Deus é vivo e atuante e Ele quer relacionar conosco. Posso ouvir amém da igreja? E agora, eles levam a arca. A arca é o amuleto, e se Deus vai conosco, nós vamos vencer a guerra. Já está garantido. Não tem comunhão, não tem obediência, não tem relacionamento, não tem identificação mais com a voz, não conhecem mais a Deus, não obedecem a Deus, mas vamos levar a arca. E o que acontece? Eles não só perdem a guerra, mas a pior de todas as coisas que poderiam acontecer, o inimigo levou a arca da aliança. Ela foi levada de Israel. Afinal de contas, Deus estava esquecido. A autoridade espiritual daquele tempo, vamos falar que Israel seria a igreja do Velho Testamento, era uma igreja inoperante, era um povo que não buscava mais a Deus. Deus estava esquecido lá no Santo dos Santos. Mas se lembraram que ele poderia vencer a guerra. Mas sem relacionamento, não tem como conhecermos o poder do nosso Deus. Nós sempre vamos ficar deficientes. E a história conta, eu vou ser bem breve, mas a história conta que quando a arca foi levada, os filhos também de Eli morreram na guerra. Eli ficou sabendo da notícia, ficou tão desesperado que ele caiu e morreu também. Aconteceu um fato muito sério naquele momento. Sua nora estava grávida, entrou em trabalho de parto, deu à luz e ela colocou o nome no seu filho a hora que ela estava morrendo, dizendo: Icabode, foi-se a glória de Deus, a arca foi embora, então agora a glória de Deus não está mais aqui. Vocês já pararam para pensar que coisa mais terrível? E a arca foi levada pelos filisteus e ela ficou 7 meses na terra dos filisteus. Até que eles não aguentaram mesmo, mais porque vieram muitos juízos da parte de Deus. E eles entenderam que tinha que devolver a arca, porque a arca não podia ficar ali. Era juízo sobre juízo o tempo todo. E eles se reuniram e conversaram, e a forma correta seria: vamos construir um carro novo, vamos colocar as vacas, vamos colocar em cima a arca da aliança, vamos fazer algumas dádivas, algumas ofertas em ouro, vamos colocar junto. Eles construíram ratos em formas de ouro, todos em ouro, tumores também em formas em ouro, para doar ao Deus de Israel como oferta. E colocaram nesse carro e dizendo: se for de Deus, se for do Deus de Israel, esse carro vai seguir o caminho em direção a Israel. E eles começaram a seguir e a observar, e as vacas pegaram a direção direta para Israel. Era de Deus. E a história conta que no caminho chegou-se numa cidade já na terra de Israel. E ali também aconteceu um outro sinal. Pessoas sem
pai nenhum, sem unção nenhuma, sem relacionamento com Deus nenhum, tentaram olhar a arca e por isso morreram. E nisso a arca foi guardada na casa de um homem. Eu até coloquei o nome dele aqui. Esse homem, ele ficou durante 20 anos. A arca ficou na casa dele. Gente, a arca foi roubada, levada, trouxeram de volta. No caminho chegou-se numa cidade e a arca foi guardada na casa desse homem por 20 anos. Vocês estão entendendo? 20 anos, mais 20 anos sem a presença de Deus. 20 anos sem se preocuparem com a presença de Deus. 20 anos sem sentirem a presença de Deus. E tem muita gente achando, porque leem o texto, nós não temos tempo para ler ele todo, que a arca ficou fora de Israel, ou ficou na casa desse homem por 20 anos, mas não foi não, irmãos. Ela ficou lá por mais de 60 anos. Por 60 anos, ela ficou fora do seu lugar. Qual era o lugar da arca? No centro. Ela tinha que ficar no centro de Israel, ela tinha que ficar no centro, lá no Santo dos Santos. Este era o lugar da arca. E neste tempo agora, 20 anos se passa, vamos voltar de novo, um povo começa a olhar para as outras nações. Eles não têm relacionamento com Deus. Deus sempre deixou claro, eu sou o Deus de vocês. Eu sou o Deus de vocês e é comigo, é eu que sou o rei de vocês, é comigo que vocês vão se relacionar. É isso que eu quero, um povo de relacionamento. Eu quero um povo de reis, de sacerdotes. Eu quero que toda a nação seja uma nação sacerdotal. Posso ouvir um amém da igreja? Este sempre foi o propósito de Deus. Agora, esse povo começa a olhar para as outras nações e vê que as outras nações têm reis. E eles começam a desejar a serem como as outras nações, serem independentes. Não dependerem mais de Deus, mas dependerem de quê? Do homem. De posições, de impérios humanos. E eles começaram a pedir um rei. Ou seja, eles rejeitaram mais uma vez o nosso Deus. Mais uma vez, Deus foi rejeitado. E a Bíblia deixa claro que essa foi uma escolha do homem. Não era propósito de Deus. E Deus, tudo bem, vocês querem um rei? Vocês querem ser como as outras nações? Então, ok, vocês terão o rei de vocês. E a Bíblia fala que Deus escolheu um homem para ser o primeiro rei de Israel. Aí se passaram 20 anos. 20 anos a arca está fora. E entra Saul. E eu enumerei algumas coisas que eu acho importante a gente olhar sobre Davi e Saul. Primeiro nós vamos ver o exemplo do primeiro rei, né? Rei Saul. Primeiro vamos ver o significado do seu nome. Saul significa escolhido por Deus. Saul teve um grande privilégio. Ele foi escolhido por Deus. E eu não acredito de forma alguma que Deus escolhe alguém para a derrota. Eu não acredito que Deus escolha alguém já determinado que essa pessoa vai ser um fracasso. Eu acredito que Deus sempre dá para nós, quando Ele nos escolhe, uma grande oportunidade. Sempre. Ele está nos dando uma grande honra. Porque servir a Deus é uma honra que Ele nos dá. Amém, queridos? Então, Saul significa escolhido por Deus. Segunda coisa, Saul foi ungido por Deus através de Samuel. Ele recebeu a unção. O óleo foi derramado sobre ele. O Espírito Santo veio sobre ele. No Velho Testamento, o Espírito Santo se manifestava na vida de 3 pessoas. Não habitava, mas ele se manifestava. Era no rei, no sacerdote
e no profeta. E Saul foi cheio do Espírito Santo ao ponto de até profetizar. Esse foi o começo do rei Saul. Ele tinha boa aparência. A Bíblia diz que ele era bonito. Ele era um homem, acho que uma mistura de Schwarzenegger com Stallone, pelo menos no tamanho, porque bonito eles não são, né? Mas o tamanho de guarda-roupa, ele devia ser enorme. Ele era muito grande. E a Bíblia fala que ele era bonito. Se dependia de aparência, vamos lá, né? Ele reinou sobre Israel, sabe por quantos anos? 40. Seu reinado durou 40 anos. Outra coisa importante lembrarmos. Ele nunca se preocupou com a Arca da Aliança. 40 anos governando a nação. E você não vai ver Saul se preocupando em trazer a arca de volta. A arca não fazia falta. Deus não fazia falta. Relacionar com Deus não fazia falta. Estava muito bom. Eu tenho outras prioridades. Quais eram as prioridades de Saul? Sucesso, grandeza, poder, transformar o seu reino. Ele estava voltado para o seu reino e não para Deus. Embora tenha sido escolhido e ungido por Deus, o seu coração não se deixou tratar. O seu coração era um coração voltado para as coisas do mundo. O seu coração era voltado para os poderes que esse mundo pode dar, as posições que esse mundo pode dar. Ele não tinha como prioridade o desejo do coração de Deus. Esta é a grande diferença que vai fazer com que a sua história seja completamente transformada daquilo que era um propósito de Deus. Ele não sentiu falta em momento algum. Se você for ver na história, você não vai ver ele sentindo falta da presença de Deus. Aonde está a arca? Precisamos trazê-la de volta. Precisamos restaurar o culto e a adoração na nação. Aonde está? Como fazer? Você não vê Saul dizendo, como vou fazer para trazer a presença de Deus novamente? Como farei isso? Não era um clamor dele. Outra coisa, Saul era independente de Deus. Era aquela pessoa que faz as coisas por impulso, sem consultar a Deus, sem saber qual é a vontade de Deus, sem saber qual é o propósito de Deus. Quero fazer? Vou fazer. Estou com vontade? Vou fazer. Eu vivo pelo que eu quero, da maneira que eu quero e faço o que eu quero. Assim era Saul. Ele reinou sozinho por 40 anos. Ele reinou sem Deus. Ele reinou sem relacionamento com Deus. Ele perdeu a unção. Não tinha jeito. Sem Deus não tem como permanecer na unção. Ele foi oprimido por espíritos malignos. Chegou a ficar cheio de demônios. E teve um final terrível. O final de Saul foi terrível. Ele terminou sem Deus, oprimido, cheio de demônios, cheio de sentimentos, cada um pior do que o outro. Eu já falei isso aqui e volto a repetir. A unção que você despreza vai fazer falta na sua vida uma hora. Você ouviu o que eu disse? A unção que você despreza, ela vai te fazer falta uma hora. Saul desprezava a unção que estava sobre Davi. Saul tinha inveja de Davi. E por isso desprezava. E por isso perseguia. E essa unção fez muita falta na vida de Saul. Vamos ver Davi? Este era Davi. O significado do nome Davi é amado por Deus. Amém, igreja? Davi também tinha boa aparência. A Bíblia fala que ele era ruivo, de boa aparência. Ele também foi ungido por Saul.
Ele também reinou em Israel por 40 anos. Ele era cheio do Espírito Santo. Amém? Agora a coisa começa a mudar, porque Davi desejava a presença de Deus mais do que qualquer outra coisa. Temos Davis aqui no nosso meio nessa noite? Porque hoje é uma noite da gente avaliar aonde a gente está sendo Saul e aonde nós estamos sendo Davi. Em que momentos estamos nos comportando como Davi? Em que momentos estamos nos comportando como Saul? Né? Ele se preocupava tanto com a falta da Arca da Aliança, que logo que ele assumiu o trono, este foi o maior desejo do seu coração. Logo que ele assumiu, ele providenciou sua volta para o seu lugar verdadeiro, que era o centro da nação. Eu tenho que trazer de volta. A arca, a presença de Deus, tem que voltar para o seu lugar. Davi sempre valorizou a unção. Davi foi honrado por Deus em todos os aspectos. Ele tem uma história de honra. Não uma história de perfeição. Uma história de um coração quebrantado, que sabia reconhecer seu pecado, que não escondia seu pecado e que quando era confrontado, ele se quebrava diante do Senhor e se arrependia. Sabe, eu entendo que um dos maiores segredos de Davi ser o homem segundo o coração de Deus é que ele tinha um coração quebrantado. E ele aprendeu o segredo de que a um coração quebrantado e contrito, o Senhor não resiste. Isso está na palavra de Deus. Davi disse isso no Salmo 51, quando ele havia cometido aquele pecado terrível de adultério. Quando ele foi confrontado pelo profeta, em vez de subir no trono, em vez de dar uma bronca e dizer para o profeta, você está pensando que você está falando com quem? Eu sou o rei. Como você ousa apontar o dedo para mim e falar de erros meus? Quando ele ouviu a história, ele diz, eu pequei. Eu pequei. Ele se humilha. Ele reconhece. Coisa que você não vai ver Saul fazendo. Quando Saul foi confrontado por Samuel, por exemplo, ele joga a culpa no povo. Porque ele foi oferecer um sacrifício que não cabia a ele fazer. Isso era papel do sacerdote. Ele achou que ele podia tudo. E ele foi oferecer o sacrifício. E quando ele fez isso, ele foi rejeitado. E quando Samuel chega, eu entendo que Samuel, acho que ele acabou de oferecer o sacrifício. Quando ele olha, Samuel está ali já do lado dele. E Samuel fala, ei, obedecer é melhor do que sacrificar. Para que você fez isso? Ah, mas o povo. Ele estava tão preocupado em ser famoso diante do povo, em agradar o povo, em ser paparicado pelo povo, em ser importante para o povo, que obedecer a Deus não era importante. Quantas vezes a gente se vê numa atitude ou na outra? E neste tempo agora, 20 anos, eu falei, 20 anos havia se passado, pediram o rei, veio Saul. 40 anos agora já se passaram de novo. Então, 40 mais 20 já vai 60. Tem 60 anos que a arca está fora. A nação de Israel, gente. O povo que Deus criou como propriedade exclusiva deles para ser uma nação de sacerdotes. Estava há 60 anos com a arca fora do lugar. Quantas vezes nós deixamos Deus de fora das nossas vidas, das nossas decisões, da nossa paixão, do nosso amor? Quantas vezes nós deixamos Deus, nosso relacionamento, trocamos Ele por tantas outras coisas?
Eu tenho acompanhado esse tempo e eu entendo que estamos chegando ao momento da maior visitação do poder de Deus em toda a história da humanidade. Posso ouvir amém da igreja? Ou você não está entendendo que isso está para chegar? Deus está vindo com uma manifestação como nunca houve na história. Só que aonde estão os Davis? Aonde estão os homens e mulheres dessa geração que estão clamando, quando que o Senhor virá e vai se manifestar no nosso meio? Aí você vai falar, pastora, mas peraí, Deus está conosco. Sim, está, Ele prometeu estar conosco, ele é onipresente, Ele está em todo lugar. Ele prometeu estar onde 2 ou 3 se reunissem no seu nome. Ele prometeu, Ele está aqui, sim, fato. Mas entre Deus estar num lugar e Deus se manifestar neste lugar, há uma diferença descomunal. Você pode muito bem estar num lugar, não pode? E não se manifestar ali. Isso acontece. Muitas vezes ele quer fazer, mas ele não encontra espaço para isso. Tommy Taylor conta num dos seus livros, não sei se é o Caçadores de Deus ou Descobridores de Deus, é um dos dois. Ele conta que na sua cidade natal tinha um homem muito conhecido. E esse homem era um homem muito obeso. Ele era muito, mas muito gordo mesmo. E ele era uma pessoa que vivia sozinha. E ele gostava de passear, de visitar os amigos. E quando ele ia na casa de alguém, ele chegava na porta, olhava para dentro da casa e olhava as cadeiras, os bancos. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava procurando se aquela casa tinha alguma cadeira, algum banco que fosse suficientemente forte para suportar o peso dele. Aí ele olhava, não achava e saía tristemente. Ele não podia entrar naquela casa. Aquela casa não tinha preparo para suportar o peso dele. E Tommy Taylor fala que muitas vezes é isso que acontece com Deus. Ele quer trazer o peso da sua glória. Mas se nós não estamos preparados para receber o peso da sua glória, o seu peso vai nos esmagar. E Deus não quer isso. Deus não quer vir sobre a sua igreja, sobre o seu povo para esmagar. Deus quer se relacionar conosco. Deus quer receber de nós, ter o relacionamento de amor conosco. E estamos hoje vivendo esse tempo tão delicado. Porque Ele está conosco, sim. Mas Deus quer se manifestar. E Ele vai se manifestar à medida que Ele encontre um lugar preparado para isso. E a grande pergunta é: quantos de nós estamos realmente com o coração em chamas por Ele? Quantos de nós estamos como Davi gritando: quando? De que maneira? O que eu devo fazer para que a presença de Deus se manifeste no nosso meio? O que devo fazer, ó Deus? O que o Senhor espera de mim? Quais são as atitudes? O que o Senhor quer ver no meu coração? O que eu devo fazer para que Ele venha e se manifeste no nosso meio? Qual é a minha parcela nesse processo? Qual é a minha responsabilidade nesse processo? Eu entendo que aqueles que estão se preparando para a volta de Jesus estão com o coração em chamas. E eu digo a você que me ouve, se o seu coração não está queimando, se preocupe com isso. Porque só vai quem já foi. Só vai quem já está com Ele. Ele só vai vir buscar quem já está com Ele. Quem já está ligado a Ele. Quem está com o coração queimando por Ele. Quem só pensa nele. Quem só deseja Ele. Quem só está voltado para Ele. Agora, se o seu coração não está incendiado, se o seu coração está voltado para essa vida e para
para as coisas dessa vida. Se preocupe a partir de agora e ponha a sua vida em ordem. Não queira ficar aqui. Olha o exemplo de Saul. Saul pegou o reinado. Eu tenho conquistas para essa vida. Eu vou ser o maior rei. O meu império vai ser gigantesco. Eu vou ter isso, aquilo. Eu tenho certeza que ele estava voltado apenas para esta vida. Em contrapartida, nós encontramos com um garoto que foi tirado lá do meio das malhadas, que era um adorador, que não precisava de microfone, nem de instrumentos, nem de palco, que não tinha adoração como apenas muitos acham que é só cantar. Ele tinha adoração como estilo de vida, ele era um adorador. Ele obedecia a Deus. A maior marca do adorador é que ele é obediente a Deus. Ele faz e cumpre a vontade de Deus. A maior marca do adorador é essa. Aquele que obedece os mandamentos do Senhor é aquele que ama a Deus. Eu estou terminando dizendo que dia 29, eu acredito que eu já falei isso, mas eu vou falar isso até que muitos aqui sejam incendiados e entendam o momento que estamos vivendo. Dia 29 de outubro, eu estava voltando do Rio de Janeiro para cá. Dia 29 era noite, escuro, e o avião estava lá em cima para descer no aeroporto Santa Genoveva. E eu estava na janela. Glória a Deus que eu viajei na janela o tempo todo. Glória a Deus. E naquela janela lá de cima, eu vi a pista do aeroporto aqui. O piloto avisou, vamos nos preparar para aterrissar. E eu grudei a minha cabeça naquela janela. E eu vi aquela pista toda sinalizada com luzes azuis. Era uma pista enorme, cheia de luzes, marcada. E o Espírito Santo disse: filha, está vendo essa pista? Toda marcada. Esta pista sinalizada, ela está avisando para o piloto que a pista está preparada para receber o pouso do avião. A pista está pronta, liberada, sinalizada. E o avião agora ele pode descer com segurança. Filha, tudo que eu tenho mandado a minha igreja fazer nesses dias, todos os atos de clamor, de busca, de oração, de intercessão, de busca, de desejo pela minha presença, de consagração, cada ato desse é como uma luzinha na estrada. É como uma luzinha na pista. É um sinalizador para mim que vocês estão preparando a pista para o pouso. Posso ouvir amém da igreja? Você que quer que esse avião aterrize, levante a sua mão e diga: pode vir, Senhor, porque eu quero. Só você que quer. Só você que quer, levante a sua mão. Só você que deseja que o Senhor venha com todo o seu poder, com toda a sua glória, e desça e encha este lugar com a sua vida, com a sua glória. Levante a sua mão e glorifique ao Senhor e diga: eu quero mais de ti, Senhor. Diga: eu quero mais de ti, Senhor. Diga: incendeia meu coração, ó Deus. Que o meu coração queime de amor pelo Senhor. E terminando mesmo, eu enumerei aqui algumas coisas. Como trazer, quais são essas luzinhas no dia a dia da nossa vida para sinalizar que a pista está preparada. Primeiro, Deus só manifesta a sua presença quando existem corações desejosos por Ele. Quem deseja o Senhor aqui, diga amém. Põe aí para nós, querida, esse texto. Jeremias 29, 13 e 14. Deus só se manifesta aonde existem corações que desejam.
Vocês me buscarão e me acharão. A promessa é o quê? Vocês vão me buscar e o quê? Vocês vão o quê? Encontrar, amém? O que diz aí? E me acharão quando me buscardes de todo o vosso coração. Próximo. Serei achado de vós, diz o Senhor. E os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Mas vamos deixar essa parte aqui, a primeira. O que acontece quando nós buscamos o Senhor? Ele se deixa achar. Amém? Se você busca o Senhor, Ele quer ser encontrado. Outra coisa, Deus se manifesta quando damos valor à sua presença. Quando Ele é desejado mais do que qualquer outra coisa. Você acha que Deus vai manifestar num lugar onde Ele não é desejado? Onde Ele não é honrado? Onde Ele não tem a honra que Ele merece? Saul não deu menor importância para Deus. Por isso que ele viveu sozinho. Davi não. Davi valorizou o tempo todo, né? Outra coisa, Deus se manifesta onde existe temor e reverência pela sua presença. Nós estamos falando de Deus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis absoluto, Senhor Criador dos céus e da terra, aquele que de eternidade a eternidade é Deus. Precisamos entender que temos que ter referência pela sua presença. Não podemos estar na presença do Senhor de qualquer jeito, desprezando a sua presença, tratando a sua presença como algo comum, como algo qualquer. Ele é santo, amém? Deus se manifesta aonde o caminho de santidade é trilhado. Queremos demarcar o caminho? Queremos marcar o caminho para que o Senhor venha? Para que a glória de Deus se manifeste no nosso meio? Precisamos santificar a nossa vida. Irmãos, ser santos não é ser perfeito. Ser santo é ser separado para Deus. É ser consagrado para Deus. E até para sermos santificados, nós precisamos do Espírito Santo. Não é uma ação que nós vamos conseguir sozinhos. Nós precisamos do Espírito Santo todos os dias. Nos ensinando, nos admoestando, nos corrigindo, nos direcionando no caminho. Amém? Deus se manifesta quando abrimos caminho pela nossa adoração. Amém? Amém mesmo? A adoração, ela cria um ambiente. Ela atrai a presença do Senhor. O ambiente de adoração atrai o manifestar do Senhor. E é muito mais, como eu já disse, muito mais do que uma expressão, do que palavras, do que cânticos, do que instrumentos. É muito mais do que isso. É uma vida inteira lançada em obediência a Deus. Saul fez a sua escolha. Ele fez a sua decisão. Saul queria os reinos do mundo. Sua escolha definiu o seu futuro. Sua escolha definiu o seu destino. A escolha de Saul fez com que ele tivesse um destino de derrota e de vergonha. Da mesma forma, Davi também teve a oportunidade de fazer escolhas. Davi fez as suas escolhas e as suas escolhas refletiram em toda a sua vida, em toda a sua história, em todo o seu destino. Davi foi chamado de o homem segundo o coração de Deus. Foi chamado do homem que Deus tinha prazer nele. Você já parou para pensar que honra que é essa? Deus falar de você. Deixa eu ver só, Galdinha. Pessoa, meu irmão, para pensar.
Deus falar isso ao seu respeito? Galdino, o homem segundo o meu coração. O homem que me dá prazer. O homem que me dá alegria. O homem que quando eu olho para ele, quando eu contemplo ele, né, Neto? Está ali. Está ali. O prazer para Deus, é prazer para Deus contemplá-lo. Davi fez a sua escolha e ele fez a escolha certa. E a sua escolha definiu todo o seu destino. E ele foi um rei maravilhoso. Está nos anais da história como o melhor e mais tremendo rei que Israel teve. Jesus é da descendência de Davi. Olha só que honra maior ainda. Deus está buscando nesses dias homens e mulheres com esse coração. Como trarei a mim a manifestação da presença do Senhor? Ele está vindo. Ele está chegando. E se o seu coração está ardendo, significa que você já está caminhando nessa direção. Se não está, ainda é tempo. Ainda é tempo. Você pode começar hoje, clamando ao Espírito Santo. Aquece o meu coração. Eu não quero tomar decisões como Saul fez. Eu não quero ter um destino como Saul teve. A igreja do século 21 tem um grande, um imenso privilégio. Nós somos o povo que estamos preparando o caminho para a volta de Jesus. Isso é a maior de todas as honras. Deus está levantando um povo nesses dias para preparar o seu caminho. E que o Senhor possa contar com você. Que o Senhor possa contar comigo. Que o Senhor possa contar conosco. Eu gostaria que, enquanto o Ministério de Louvor sobe aqui, eu gostaria que você, ainda sentado, que você abaixasse a sua cabeça. E que você orasse ao Senhor. Tem coisas mais importantes na sua vida, querido, do que a presença de Deus? Ainda existem coisas na sua vida que tomam lugar de Deus? Ainda existem coisas na sua vida que estão assumindo o lugar do seu chamado em Deus? Irmão e irmã, está na hora de você abrir mão disso. O convite do Senhor nessa noite é: abra mão do que está te impedindo. Não tome a decisão como Saul tomou. Não tome a decisão errada de se agarrar nas coisas dessa vida, porque elas vão ficar todas aqui muito em breve. Não despreze a unção que Deus te deu. Não despreze o chamado que Deus te deu. Não despreze o ministério que o Senhor confiou às suas mãos. Não despreze. Sabe por quê? A unção que você despreza, vai chegar a hora que ela vai fazer falta, mas muita falta na sua vida. Não queira precisar dessa unção e não tê-la sobre você. Quem não valoriza a unção, vai perdê-la. Queridos, em nome de Jesus, com seus olhos fechados, eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando com muitos aqui. Tem muita coisa precisando ser abandonada. Muitas prioridades de vida que não são prioridades do mundo. Muitas prioridades, muitos sonhos, muitos projetos que não são prioridades do reino, que não são prioridades para quem está aguardando Jesus a voltar a qualquer momento. Jesus está voltando a qualquer momento. Como o pastor Celso pregou hoje de manhã, eu estava ouvindo lá de casa e dando glória a Deus e falando: é isso mesmo. É isso mesmo, eu estou aqui, eu estou aguardando, eu estou profetizando. Ele falava que 97% de todas as profecias com relação ao Senhor já se cumpriram. Falta 3%. Falta muito pouco. Muito pouco. O arrebatamento está para acontecer. E não queira tomar a decisão errada para ficar aqui para ver o que vai dar. Não queira pagar para ver.
Não queira ficar nesse mundo depois que Jesus levar a sua igreja. Porque só vai quem está com o coração em chamas. Só vai quem está relacionando com Deus. Só vai quem dá prioridade e valor à presença de Deus. Só vai quem está como Davi. Como trarei a manifestação da presença de Deus para esses dias? Qual é a minha parcela? Qual é a minha responsabilidade? O que é que Deus está requerendo de você? O arrebatamento está para acontecer a qualquer hora. Pode ser hoje, pode ser essa noite, pode ser essa semana. Se for essa semana, será que domingo que vem, quando tiver uma reunião aqui com os que não foram, você vai ser um deles? Misericórdia. Se está difícil, se estamos em luta, se estamos em dores de parto, se o mundo já está sofrendo, não queira saber o que vai acontecer depois. Não queira testemunhar o que está por vir. Isso aqui vai virar um caos absoluto. Não queira testemunhar o que vai acontecer. E eu vou fazer um apelo agora. É muito sério. Essa palavra Deus me deu num momento intenso de oração. Deus me deu essa palavra em cima de Goiânia. E eu vou desafiar você que está com o coração em chamas pelo Senhor. Você que quer ter na sua garganta, vindo do seu coração, um clamor: como eu vou? Qual é a minha parcela? O que eu devo fazer, ó Deus, para que a presença venha e se manifeste na minha vida, através da minha vida? Quantos quiserem isso, se coloquem de pé.